todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e na aula de hoje nós iremos falar sobre o período clássico da Grécia Antiga. Vamos lá? Bom, gente, na última aula sobre a Grécia, nós vimos aí todo o processo de formação da sociedade grega, desde o período minoico até chegar o período clássico. Na aula de hoje, vamos falar especificamente sobre as duas grandes cidades gregas, que foram as cidades de Atenas e a cidade de Esparta. É importante lembrar que haviam outras cidades na Grécia Antiga, tá? Mas as cidades que acabaram se destacando no contexto histórico, influenciando outras regiões, é a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Então vamos ver um pouquinho da característica delas. Então, começando com a polis de Atenas, ok? Lembrando, polis eram as antigas cidades gregas. Então, no caso de Atenas, ela foi fundada pelos jônios que chegaram na região da Ática. Ali, eles fundaram uma cidade e deram o nome de Atenas em homenagem à deusa da sabedoria. Daqui a pouco eu vou falar para vocês qual a ligação da cidade de Atenas com essa ideia em torno da sabedoria. A cidade ela vai ficar no litoral, ok? Então eles vão se dedicar à agricultura e principalmente ao comércio marítimo, uma vez que a cidade ficava ali no litoral e estava mais fácil para que eles pudessem fazer então o comércio marítimo. Bom, sociedade ateniense. A sociedade ateniense inicialmente era oligárquica, ou seja, apenas uma pequena elite que tinha o poder político e o controle da cidade, e ela estava dividida da seguinte maneira: no topo da pirâmide estavam os eupátridas, tá? Os eupátridas, eles eram os grandes proprietários de terras. Abaixo dos eupátridas a gente tem os georgóis. Os georgóis eram os pequenos proprietários. Abaixo dos georgóis a gente tem os demiurgos, que eram os comerciantes. Abaixo nós temos os tetas, que eram pessoas sem posse. Abaixo dos tetas, os metecos, que eram estrangeiros que se dedicavam principalmente ao comércio. E abaixo dos metecos, por último na linha, nós temos os escravos, que eram pessoas que perderam a sua liberdade. Lembrando que no período da antiguidade, escravidão não tinha nada a ver com a cor da sua pele, diferente do que ocorreu no Brasil. Na antiguidade, a escravidão se dava de duas maneiras, tá? Nós temos a escravidão por guerra, que é quando uma cidade faz guerra com outra cidade, ou um grupo faz guerra com outro grupo. Aqueles que são derrotados, que sobrevivem às batalhas e foram derrotados, se tornam escravos. E havia também a famosa escravidão por dívida. Você acumula dívida com alguém, então você abre mão da sua liberdade e se torna escravo até quitar as suas dívidas. Bom, gente, o que acontece na cidade de Atenas? Eu havia dito que inicialmente ela era uma cidade oligárquica. Então, somente aqueles que estavam na classe mais alta podiam participar das decisões políticas. E aí os atenienses, que eles eram mais pobres, tinham menor prestígio social, eles começaram a exigir mudanças na administração da cidade.
tá? Eles queriam melhorar as condições de vida e que a lei fosse aplicada para todos, de forma igual para todos. Então, aqueles que eram das classes mais baixas, que não tinham acesso às decisões políticas, eles começam a reivindicar participação. E aí nós temos a figura de Clístenes, que vai ser muito importante nesse processo. Por quê? No século 6 a.C., o legislador Clístenes, ele vai criar a chamada democracia. Daí a importância da gente estudar a Grécia Antiga, uma vez que a Grécia Antiga ela vai influenciar na nossa ideia em torno da democracia. Qual foi a intenção dos Clístenes? Ele queria que todos os homens livres maiores de 18 anos, nascidos em Atenas e filhos de pai e mãe ateniense, fossem considerados cidadãos e, portanto, pudessem participar das decisões políticas, ok? Qual que era a grande questão, gente? A democracia em Atenas era diferente da nossa democracia, tá? Então, primeiro, a democracia ateniense era direta, ou seja, os cidadãos vão se reunir na ágora, que geralmente ficava no centro da cidade. A ágora era uma praça pública e nessa ágora todos os cidadãos vão discutir diversos assuntos e vão votar aquilo que eles consideram melhor para si e para a cidade. Então, a democracia ateniense ela é direta, você toma diretamente parte das decisões da cidade, diferente de hoje em dia, tá? A nossa democracia é uma democracia representativa. Ou seja, eu vou escolher um representante que vai tomar as decisões. Na Grécia Antiga isso não acontecia. Todos os cidadãos opinavam com relação às leis e às propostas que eram feitas para a cidade. Bom, gente, outra coisa interessante com relação à democracia ateniense era justamente que a democracia ateniense ela foi um avanço naquela época, porém ela não era totalmente inclusiva. O que acontecia? Na democracia ateniense, somente os homens livres, maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense, é que poderiam ser cidadãos. Ou seja, estavam excluídos as mulheres, os escravos, os estrangeiros dessa situação. Então, foi um avanço para a época, porque a cidade de Atenas permitiu que pessoas de classes altas e de classes mais baixas pudessem participar da política, mas ela ainda não era totalmente inclusiva, porque excluía escravos, mulheres e estrangeiros. Bom, gente, e aí nós temos a organização política dentro da cidade de Atenas, ok? Então nós temos aqui a Assembleia Geral, que é a Eclésia, no qual todos os cidadãos participavam, tá? Essa Assembleia Geral, ela sorteia os membros da Bulé, do Tribunal de Justiça, ok? E nós temos então aqui a formação da Bulé, que era o Conselho dos 500, que eram sorteados pela Assembleia Geral. O Conselho dos 500, eles redigiam as leis votadas pela Assembleia e eles também podiam propor leis para a Assembleia votar. Então, eles eram aqueles que redigiam todas as leis que eram votadas. Do lado, nós temos o Tribunal Popular, tá? O Tribunal Popular julgava os pequenos delitos que ocorriam na cidade de Atenas. Acima dessa organização estavam
os magistrados e os estrategos. Os magistrados e os estrategos, eles cumpriam funções militares, judiciais e religiosas. Bom, gente, educação para a cultura. Aqui vocês vão entender o porquê que a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, é a deusa patrona da cidade de Atenas. Então, o que que acontece? Os atenienses, eles se dedicavam muito à questão do conhecimento, das criações culturais, eles eram reconhecidos e se destacavam por essa valorização. Então, eles vão valorizar muito a educação e todas as criações culturais. Então, como acontecia a educação em Atenas, tá? A educação na cidade de Atenas, ela era privada, ou seja, somente aqueles que tinham poder econômico poderiam ter essa educação. Então, aqueles que podiam pagar, eles colocavam os filhos a partir dos 7 anos de idade em escolas particulares. Geralmente as escolas, as academias eram organizadas por filósofos da época, e aqueles que tinham dinheiro, além de estudarem nessas escolas particulares, eles contratavam também pedagogos para acompanhar seus estudos. Então, além de estudar nessa escola, eles também tinham um pedagogo particular, um professor particular para ensiná-los também em casa. Então, eles estudavam assim grande parte do seu tempo. Eles valorizavam a educação do espírito, ou seja, no caso da educação do espírito, eles acreditavam que você conseguia alcançar essa educação através do quê? Da poesia, da música, do teatro, daqueles elementos que seriam mais artísticos, da linguagem artística. Mas eles também não se descuidavam do corpo. Então, o que acontecia? Eles também faziam muitos exercícios físicos, porque eles acreditavam que precisava ter uma saúde do corpo e da mente. Então, basicamente, aqueles que eram filhos de pessoas ricas, eles tinham acesso a uma formação completa, tanto física como intelectual. No caso das meninas na cidade de Atenas, elas não recebiam nenhum tipo de ensino. Elas ficavam em casa fazendo serviços domésticos e tecendo. Então, elas não tinham acesso à educação. Com relação ao ensino militar, tá bom? A gente vai ver o que acontecia em Esparta, mas no caso da cidade de Atenas, só se convocava o exército em caso de guerra. E os cidadãos atenienses, eles faziam a sua preparação militar entre os 18 e os 20 anos de idade. Bom, gente, agora falando um pouquinho sobre a polis de Esparta. Bom, a polis de Esparta, ela foi fundada pelos dórios na península do Peloponeso, nessa área aqui em amarelo no mapa, numa região da Grécia chamada de Lacônia, ok? E é por isso que os espartanos também são conhecidos como lacônios. Então, se vocês virem alguma questão num vestibular, numa prova, com a palavra lacônio, se refere à sociedade espartana, ok? Ou, dependendo da linguagem, se refere a pessoas que falam pouco. Sua principal atividade era a agricultura. A região de Esparta era uma região que tinha grande parte das terras férteis da Grécia Antiga. E a sociedade, ela era altamente militarizada. Por quê? Uma vez que eles tinham ali na região uma boa parte das terras férteis da Grécia,
era uma região que acabava sendo muito visada. Por isso a necessidade de ser uma sociedade militarizada. Bom, gente, a sociedade espartana, ela também é uma sociedade oligárquica, tá? Só que ao contrário da cidade de Atenas, que passou pelo processo e de oligárquica se tornou democrática, a cidade de Esparta ela vai se manter o tempo todo da sua existência como uma cidade oligárquica. E ela vai estar dividida da seguinte maneira: nós temos os esparciatas, que eram os descendentes dos dórios que dominaram a região. Eles possuíam as melhores terras e comandavam a cidade. Abaixo dos esparciatas, a gente tem os periecos, que eram homens livres que podiam se dedicar à agricultura ou ao comércio. Abaixo nós temos os ilotas, que eram servos que cultivavam as terras e realizavam outros serviços na cidade. E abaixo nós temos os escravos. Os escravos eram descendentes daqueles que lutaram contra os dórios no momento ali que os dórios invadiram a região. Bom, gente, a educação espartana, tá? A educação espartana ela era totalmente voltada para o ensino militar. Então, logo que nasciam os filhos dos esparciatas, lembrando que quando a gente fala em sociedade espartana, a gente está falando principalmente dessa primeira classe social aqui, que são os esparciatas. Porque eles que controlavam a política, eles que determinavam as ordens e a organização da sociedade. Então, o que acontecia, tá, gente? Os filhos dos esparciatas, logo que nasciam, eles eram avaliados pelos gerontes. Os gerontes seriam os esparciatas mais velhos. E aí, o que acontecia? Eles eram avaliados pelos gerontes. Se eles fossem considerados fracos ou tivessem algum tipo de deficiência, eles eram eliminados porque eles não serviriam para ser bons soldados para a sociedade espartana. Se a criança, o bebezinho, foi considerado forte e saudável, ele viveria então com os seus pais até os 7 anos de idade. Por quê? Entre os 7 anos de idade e os 30 anos, os esparciatas, os filhos dos esparciatas, eles eram educados pelo Estado espartano para se tornarem então soldados. E nesse processo eles sofriam diversos castigos físicos, passavam fome, aprendiam a lutar, aprendiam a roubar para poder sobreviver. Eles tinham um treinamento extremamente pesado. Eles aprendiam a ler e a escrever, mas aprendiam a falar pouco para não revelar segredos do exército espartano. Então, eles sofriam diversos castigos para que eles se tornassem guerreiros fortes, capazes de suportar qualquer adversidade. E aí os futuros soldados, então, eles vão aprender nesse espaço a cantar, a dançar, a ler e a escrever, e eles vão ser treinados a falar pouco. É por isso que hoje em dia as pessoas que costumam falar pouco, elas são conhecidas também como lacônicas, por conta justamente dessa influência em torno dessa ideia da sociedade espartana. Bom, gente, as mulheres espartanas eram um pouquinho diferente da questão ateniense, tá? Por quê? Porque as meninas, elas tinham uma educação em Esparta. Lógico, somente aquelas mulheres
que pertenciam à classe social dos esparciatas. As meninas, elas eram educadas em casa, elas aprendiam a ler, a escrever, a cantar, a dançar. Elas também faziam muitos exercícios físicos para ficarem fortes e gerar filhos perfeitos para o Estado espartano. Elas também tinham o direito de exercer atividades políticas, que seriam algumas atividades públicas, principalmente enquanto os homens estavam fora da cidade, em guerra. Eram as mulheres que controlavam e cuidavam da cidade. Elas recebiam também treinamento militar, porque quando os homens partiam para a guerra, eram elas que tinham que proteger a cidade. Lembrando que na cidade de Esparta haviam muitos escravos, então essas mulheres precisavam ter um conhecimento básico de tática militar para poder controlar esses escravos. Elas praticavam muitos esportes, então basicamente a formação da mulher espartana era muito mais completa do que da mulher ateniense, que praticamente não tinha direito nenhum e ela ficava restrita ao ambiente da casa. Bom, gente, como funcionava a política espartana, tá? Então, a política espartana, ela era oligárquica, apenas uma pequena parte da população esparciata podia participar da política. Então a gente tem uma elite no poder. E como funcionava? Eu falei que os meninos, eles tinham treinamento militar dos 7 aos 30 anos de idade. Quando eles completavam 30 anos de idade, os espartanos se tornavam cidadãos. Então não é que o cara é espartano, ele já é cidadão. Não, ele só se torna cidadão com 30 anos de idade. E aí, aos 30 anos de idade, eles podiam voltar para casa. Eles eram obrigados a se casar e ter filhos, que seriam novos soldados para a cidade de Esparta. E até os 60 anos de idade, eles podiam ser convocados para combater pela cidade. E a Esparta, então, era uma cidade oligárquica e era uma diarquia, ou seja, ele era governado por 2 reis. Um rei cuidava mais das questões políticas e administrativas da cidade, o outro rei era mais responsável pelas questões em si militares. Mas a ideia era ter 2 reis para que não houvesse abuso de poder. Bom, gente, a Grécia Antiga, nesse período clássico, eles vão acabar enfrentando 2 grandes guerras que vão ser fundamentais para o desenvolvimento da Grécia. A primeira guerra são as guerras médicas, tá? Elas vão ocorrer de 490 a.C. e 480 a.C. Os gregos, eles vão conseguir vencer as guerras médicas. Para aqueles que não sabem, as guerras médicas é um conflito entre os gregos e os persas. Então vocês viram um pouquinho sobre os persas, então sabem um pouco desse conflito, ok? E aí o que vai acontecer? Essas guerras médicas é aquela guerra que é demonstrada no famoso filme 300, no qual você tem a famosa Batalha de Termópilas. Qual foi essa batalha? A Batalha de Termópilas foi aquela batalha em que 300 espartanos vão conseguir barrar o exército persa de adentrar nas cidades gregas. E isso vai permitir com que as cidades gregas se organizem para poder enfrentar os persas, tá? Então, no caso das guerras médicas, os gregos vão sair vitoriosos. Porém, essa guerra vai acabar gerando
uma mudança na sociedade grega. Por quê? As cidades gregas vão ter que se unir para vencer os persas. E essa união ela vai ser liderada pela cidade de Atenas. E após as guerras médicas, a cidade de Atenas ela vai fundar a famosa Liga de Delos. No caso, a Liga de Delos foi uma liga militar organizada por Atenas durante esse processo das guerras médicas, e ela tinha o objetivo a defesa das cidades gregas contra os ataques persas. Então, todas essas cidades aqui que estão em vermelho, que eram aliadas de Atenas, elas vão fazer parte da Liga de Delos, e as cidades então vão começar a pagar um certo tributo para a cidade de Atenas, com o intuito de que esse dinheiro fosse investido para a defesa das cidades gregas. Só que com o passar do tempo isso não aconteceu. A cidade de Atenas começou a utilizar esse dinheiro para desenvolver a sua própria cidade. Então foi o grande período de auge da cidade de Atenas. E aí, lógico, Esparta não gostou nada dessa situação, do fato de Atenas estar utilizando esse dinheiro para o crescimento da sua própria cidade. E aí Esparta então criou a chamada Liga do Peloponeso. A Liga do Peloponeso ela foi uma aliança de várias cidades-estados, a Península do Peloponeso, na cidade da Grécia, na Grécia Antiga, durante os séculos 6 e 5 a.C. Então, todas essas regiões em verde fazia parte da chamada Liga do Peloponeso, que seriam as cidades aliadas de Esparta e que se opunham, então, à Liga de Delos. Isso, gente, vai gerar um outro conflito, mas agora um conflito interno, no qual as cidades gregas vão começar a brigar entre si. E aí, então, nós vamos ter a famosa Guerra do Peloponeso, que vai de 431 até 404 a.C. Essa guerra, como eu havia dito, vai ser uma briga, um confronto entre as cidades da Liga de Delos e as cidades da Liga do Peloponeso, e ela vai ser marcada principalmente entre a guerra de Esparta e Atenas. Essa guerra do Peloponeso ela foi vencida por Esparta, mas essa guerra teve um preço muito alto para as cidades gregas. Por quê? Porque ela vai enfraquecer todas as cidades gregas, que vão ficar extremamente enfraquecidas, e vai possibilitar a invasão de um outro povo, que é o povo da Macedônia. E aí, com a invasão do povo da Macedônia, a gente tem o fim da Grécia clássica que conhecemos hoje. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Por hoje é só. Se cuidem e até a próxima.